Deus possa abençoar muito, que Deus possa cercar teu coração, fortalecer a tua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer no teu coração um despertar sobre a tua vida. Eu queria toda a tua atenção, você em casa também, separe esses momentos para que você possa receber essa direção de Deus. Não sei o que você está fazendo, mas espere um momento aí, pare um pouco, eu tenho certeza que essa mensagem mudará a tua vida. Essa palavra vem de Deus, irmãos. Tudo que eu trago no altar é debaixo de oração, buscando ao Senhor. E a primeira mensagem foi na quarta-feira passada, que nós vimos a respeito do temor. E nós vamos, Deuteronômio capítulo 10, queria que você deixasse aberto. Eu vou terminar essa mensagem hoje. Deixa um só. Eu vou terminar essa mensagem hoje. Deus assim vai nos abençoar bastante, alcançar teu coração, vai fortalecer a tua vida. E eu tenho certeza que vai renovar a tua fé. Livro de Deuteronômios, é o capítulo de número 10. Aqui está sendo a nossa mensagem. Já tivemos um culto maravilhoso, abençoado nessa manhã. Eu tenho certeza que também esse culto será muito bom aqui com os irmãos presentes, transmissão ao vivo, você aí através do Facebook. Depois eu disponibilizo lá também no YouTube essa mensagem. No verso 12 diz: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor, e que o Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Nós já vimos a condição do temor. Nós já vimos a condição do temor diante de Deus. Nós já vimos a condição de andar em todos os seus caminhos. Também nós já vimos. E nós já vimos a condição também de que você ame ao Senhor. Hoje nós vamos ver que sirva ao Senhor teu Deus com todo o seu coração. Amém? Feche os olhos. Meu Deus, primeiro eu agradeço ao Senhor. Que no nome de Jesus, ó Santo Espírito de Deus, cada vida, Senhor, possa ser preenchida por Ti, fortalecida diante do Teu altar. Que essa palavra venha falar ao coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, e você diga amém. No livro de Mateus, capítulo 22, quando Jesus ele é indagado em relação pelos fariseus, Jesus volta a declarar exatamente isso. Qual seria o grande mandamento? Mateus capítulo 22, no versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniu-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando eles questionaram o Senhor a respeito do tributo, e o Senhor vai falar aquela frase que nós conhecemos: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Eles tentaram mais uma vez pegar Jesus, ali de uma forma, vamos dizer assim, uma forma de uma pegadinha. Mas Jesus, revestido pelo Espírito de Deus, ele vai nos dar algo importante para nós também. Que quando nós olhamos Deuteronômios, a Bíblia diz: sirva ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Quando nós olhamos a condição da palavra servir, eu quero que você entenda, às vezes você pega, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha na área, sei lá, um dentista, por exemplo. Ela vai usar aquele dom que Deus deu a ela para servir pessoas. A palavra servir, ela pode ser colocada como ajudar, melhorar a condição de uma vida de uma pessoa. Quantos aqui já não tiveram dor de dente? Quem já teve dor de dente aqui? Muitos já tiveram. Maravilha, né? É uma dor muito boa, que você gosta. E às vezes você vai ali no dentista, ele, na sabedoria a qual Deus deu a ele estudou, ele
sana aquela dor de dente. A sensação é maravilhosa. É muito bom. Assim também, nós temos que entender que nós somos chamados para servir a Cristo. A palavra servir, em relação do Evangelho, é você se dedicar a um propósito. É você dedicar a sua vida a servir a Cristo em um propósito. E quando nós olhamos servir, a palavra vem de servo. Ela vem de serviço também. E nós temos que perceber, primeiro, como estamos servindo a Deus. Quando Deus ele olha para cada um de nós, Ele vai observar a forma que nós estamos servindo a Ele. Eu quero pegar esse texto como exemplo no livro de Gênesis. Pega aí na sua Bíblia. Livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo de número 4. Primeiro livro da Bíblia, você tem o livro de Gênesis. Capítulo é o capítulo 4. Isso. Adão vai ter 2 filhos. Primeiro, Abel, e você vai ver, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais um ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Será que Deus faz acepção de pessoas? A Bíblia diz que não. Por que o Senhor ele atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim? Será que o Senhor ele é cobiçoso? Havia algo em relação dessas ofertas que não agradou ao Senhor. E eu vou aqui com todo o temor falar que não é somente numa condição natural da coisa. Como nós percebemos, cada um tinha uma função específica. A Bíblia, ela nos mostra, versículo 3, ao cabo de dias, versículo 2, e teve seu irmão Abel, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Como lavrador, ele pegou o fruto ali da terra. Eu não sei qual fruto foi. Eu não sei o estado do fruto. Eu não sei como ele estava, a maneira que ele estava. Mas do verso 4, Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas quando nós começamos a discorrer no texto, no verso 5 diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, e sobre eles o que? Dominarás. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu entendo que quando eles foram oferecer a Deus, Deus está contemplando o coração. Deus está olhando a forma, a maneira como eles estão servindo ao Senhor. Como eles estão se colocando diante de Deus. O pastor sempre fala uma coisa, Deus não olha para a quantidade, mas a qualidade, a forma que você faz. A maneira que você se coloca diante de Deus. Eu posso fazer várias orações diante do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus atenta para a oração feita com fé. Deus está olhando o coração. Às vezes você pode falar palavras bonitas, até palavras assim, que você nem sabe o significado das palavras. Deus não se importa com essa condição, vamos dizer assim, com a condição de eloquência. Às vezes você pega uma pessoa erudita em relação do seu falar, e você pega aquela pessoa que muitas vezes, vou usar essa palavra, que muitas vezes ela não é erudita, pronto, no seu falar. Será que Deus vai atentar para aquele que fala de uma forma mais rebuscada, por exemplo? É o que o texto está falando. Deus está olhando uma condição do quê? De coração. Por isso que nós somos chamados para servir, para desempenhar um papel, uma função diante do reino de Deus. Mas como nós estamos executando isso? Como nós estamos fazendo? Às vezes nos importamos com uma condição aparente, uma condição diante dos homens. Nunca se esqueça de quando Samuel foi ungir um rei. O Senhor diz, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus contempla o coração.
Por isso que aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Deus está contemplando a forma, a maneira. Se muitas vezes por trás disso há um interesse escuso. Se por trás disso há algo que destoa dos princípios da palavra de Deus. Por isso que quando nós observamos a condição de servir, é dedicar a sua vida a um propósito. É dedicar a sua vida a um propósito. E todos nós fomos chamados como servos de Cristo. E nós precisamos entender, primeiro, quando nós servimos a Deus, Deus está contemplando o coração. Ainda que eu possa maquiar diante do homem, diante de Deus, não. Eu não consigo ocultar, eu não consigo esconder. Por isso não caia nesse engano. Mas de qual forma Deus tem chamado a cada um de nós para que nós venhamos servir? Pega a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, Evangelho, é o capítulo 8. Você em casa também, acompanhe aí, no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Isso, vamos lá, glória a Deus. No versículo 1, eu vou ler até o versículo 3. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e pregando, anunciando o evangelho de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Tem tradução que diz com seus bens. Quando nós olhamos a condição de servir, há serviços que são para toda a igreja. A condição de você servir a Deus com as suas ofertas, que você servir a Deus com as suas primícias, uma condição de amar a obra de Deus. Mas a condição de servir é específico para cada pessoa. O pastor, por exemplo, ele foi chamado para servir a Cristo como um pastor. Os obreiros foram chamados para servir a Cristo como obreiros. Aqueles que vão cuidar em relação da igreja. Ontem mesmo, muitos estavam aqui lavando a igreja, limpando a igreja, fazendo a condição da higienização da igreja. É um zelo, é um cuidado, é um amor pela obra de Deus. A Bíblia diz que essas mulheres, elas serviam a Jesus com seus bens. Há muitos empresários que não foram chamados para servir Jesus no altar, para servir Jesus como obreiro, mas foram chamados para servir Jesus, por exemplo, como um financiador da obra de Deus. E nós vamos entender no final dessa mensagem por que disso. Muitos foram chamados na condição da igreja para servir ao Senhor nesse propósito. E eu preciso perceber a condição dessa direção do Senhor. Porque esse servir, ele requer de nós algo que é essencial, que nós observamos isso em Jesus. Porque quando começamos a servir, muitas vezes não entendemos essa condição de querer ser servido ou de servir. Muitos querem ser servidos. Mas quando nós observamos o que Jesus ele nos mostra, se você pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, está do lado aí. Jesus nos mostra algo muito importante. Livro de Marcos, é o capítulo de número 10. Versículo é o versículo 42. Marcos, capítulo 10, o versículo é o versículo 42. Achou na sua Bíblia? Amém? Diz assim, irmãos. Mas Jesus, chamando-o a si, disse: Sabei os que os julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate do quê? De muitos. O que nós preferimos? Servir ou ser servido? Você pega a condição, por exemplo, de um restaurante.
Você vai num restaurante, dependendo do restaurante, vai ter o quê? Um garçom. Aí você vai ter que, ele vai te servir. O que Jesus está falando? Jesus faz uma comparação. Que se você observar entre o cliente e o garçom, quem é mais importante ali? O cliente, porque se não tiver o cliente, o que o garçom vai fazer? Nada, ficar de braço cruzado. Jesus está falando que nós não temos que ser a condição do mais importante. Nós temos que ser aquele que serve. E Jesus, ele se compara exatamente a isso. Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A condição de servir, como eu disse, de você prestar algo, de você fazer algo, de colocar diante de um verdadeiro propósito, nós temos que perceber que Jesus também nos chamou para que nós venhamos servir ao reino de Deus. Mas de que forma? Nós olhamos os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Tem tradução da Bíblia com todas as suas forças. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Quando nós observamos Jesus, a quem Jesus ele servia? A quem Jesus ele servia? Que se você observa comportamentos do Senhor, Jesus ele tinha um propósito: melhorar a vida das pessoas. Seja na condição de curar, seja na condição de um milagre, seja na condição de uma salvação, em todos os sentidos. Assim também somos nós, irmãos. Nós somos chamados para servir, mas servir a nós mesmos? Olha o que Jesus ele vai falar, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de quem? Ou seja, dedicar a sua vida em um propósito. Salvação, cura, libertação. Esse foi o propósito da vida de Jesus. Esse era o propósito dele. Mas da mesma forma, como Deus nos escolheu como servos, Deus nos escolheu para servir a Cristo. E a condição da servidão a Jesus, eu vou falar de 3 características. Vou falar de uma agora, as outras 2 eu vou falar no culto da noite. Há uma característica que ela não pode ser tirada da condição daquele que é servo. E essa característica é amor. Porque todo aquele que vai servir, ele vai ter que servir por amor. Não funciona se não for dessa maneira. E nós vamos entender por que isso é necessário. Eu queria que você pegasse aí no livro de Lucas, capítulo 10, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 25. Esse texto vai nos ajudar a entender o que Jesus quer exemplificar. E como igreja, nós precisamos entender isso. Porque muitos estão servindo ao Senhor, mas estão equivocados em relação de algumas coisas. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu fiquei com o meu coração alegre. E ao mesmo tempo eu fiquei com o meu coração triste. E você vai entender por quê. No verso 25 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverá. Olha o que Jesus fala. Só que verso 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, retiraram-se, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo que sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. A palavra compaixão aqui é se colocar no lugar daquela pessoa.
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Quando? Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou do quê? Para com ele. Disse, pois, Jesus. Será que estamos fazendo? A condição de servir a Jesus, ela não se refere somente a ser crente, frequentar uma igreja, ter uma Bíblia, se dizer que é de Jesus, usar as vestes que vão te definir como um cristão. Ela é muito mais do que isso. Quando Jesus nos traz essa mensagem, Jesus fala primeiro de um levita e um sacerdote, representando o povo de Deus. Ele vai falar de um samaritano que era estranho ao povo judeu por questão sanguínea. Muitas vezes, pessoas que não são de Cristo, que não são de Jesus, estão fazendo muito mais do que nós que conhecemos o amor de Deus. E como nós podemos nos dizer cristãos, irmãos, se não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer? Se não estamos nos colocando no papel, na posição que Deus nos chamou para executar, no propósito de Deus para a nossa vida, que é servir a Cristo? Jesus nos mostra, nesse exemplo, que a condição do amor não se baseia somente em palavras. Porque o levita e o sacerdote conheciam a condição da lei e da palavra de Deus. Tinha uma vida ali, vou colocar dessa forma, entre aspas, ilibada diante do Senhor. Mas parou um samaritano para ajudar aquele que necessitava. E Jesus vai perguntar quem foi aquele que demonstrou misericórdia, e essa palavra pode ser traduzida como amor. Será que as pessoas que não são de Jesus estão demonstrando mais amor do que aqueles que deveriam demonstrar? Estão demonstrando mais compaixão do que nós que conhecemos a Cristo? Que fomos chamados para fazer a obra de Deus? Que fomos levantados para servir a Cristo? Por isso que quando eu olho para essa palavra, servir a Jesus, é você servir ao próximo. Você servir a Jesus é você procurar, nas suas possibilidades, nas suas condições, melhorar a vida do próximo. Isso é servir Jesus. Mas será que como servos estamos fazendo isso? Ou estamos nos esquivando disso? Porque o que parece a condição, tanto do levita como no sacerdote, quando viram aquele homem caído, passaram de largo. Em outras palavras, não é comigo, não é problema meu. Não, é problema meu. É problema seu. Por isso que nós temos que observar. Jesus nos chamou para servir a Ele. E o que é servir Jesus? É você servir ao próximo. Aquelas mulheres serviam Jesus, dando possibilidade para que Jesus cumprisse o seu ministério. Você acha que Jesus se alimentava? Sim ou não? Sim, Jesus tinha que comer. Se hoje a condição de alimento ela já é cara, imagina naquela época. Há pessoas que servem a Deus mantendo a obra de Deus. Há pessoas que servem a Deus dando possibilidade, oportunidade para pessoas, muitas vezes no nosso país, como, por exemplo, o Show da Fé, e através de outras nações, serem alcançadas por Jesus. E às vezes nós achamos que isso é pífio, é pequeno. Não, querido. A condição de servir a Cristo é nas tuas possibilidades, volta a falar, você melhorar a vida do próximo. O que esse homem ele fez? O que o samaritano, quando ele viu aquele homem caído, o que ele fez com ele? Quando nós olhamos versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, movendo-se de íntima compaixão. Em outras palavras, poderia ser eu. Poderia ser eu naquela condição. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. Aí vamos dizer que o levita e o sacerdote, eles não tivessem isso.
Mas não poderiam buscar alguma coisa? Buscar alguém? Não tinha nenhum celular para mandar um WhatsApp, para fazer alguma coisa? Não tinha. Mas poderia ter feito alguma? Mas eles não fizeram. A Bíblia diz o que aquele homem tinha, ele fez para que a vida daquele homem se tornasse o quê? Melhor. Primeiro, ele vai colocar vinho e azeite nas suas feridas. Isso era usado como remédio. Nós temos um remédio hoje que é Jesus, que tem essa condição de sarar todas as feridas, de sarar enfermidades, curar questões que só Deus tem essa possibilidade de sarar. Mas quantas vezes, desculpe irmãos, ficamos perdendo tempo com coisas desnecessárias, com disse-me-disse, com coisas que não vão acrescentar. E o tempo tem passado, e quantas pessoas têm perecido, têm morrido, muitas vezes sem Jesus. Porque aqueles que foram chamados para servir, não estão entendendo que nós servimos ao próximo. Mas quantos vêm à igreja só para ser servido? Essa palavra é dura, essa é a mensagem. Muitas vezes olham só para o seu umbigo e se esquecem de olhar aquilo que Deus procurou e mandou que ela fizesse. Muitas vezes não se importando, não se colocando. Você pega em relação, por exemplo, dos irmãos que trabalham com a gente aqui. É uma responsabilidade. Agora imagine, por exemplo, eu estar lá 3 horas da manhã e no outro dia eu tenho que estar no altar. Sei lá, estou 3 horas da manhã fazendo uma coisa que não é errado, assistindo alguma coisa, mas que eu deveria estar me consagrando, me preparando para me servir ao Senhor, para que Deus possa me usar como instrumento, como um canal de bênção na vida de pessoas. É a responsabilidade. Nós somos chamados para isso. Para que quando pessoas entrarem na igreja, o próprio Deus no coração, ele possa testificar e mostrar. Olha, aquela pessoa ela precisa de ajuda. Ela precisa do seu auxílio. Volto a dizer, como estamos servindo ao Senhor? Será que estamos servindo para o nosso próprio propósito, vontade? Para que venhamos aparecer? Estou aqui na internet. Não, e você pastor, porque eu quero aparecer na televisão? Mas não faz sentido isso. O Evangelho de Cristo, quando você olha, é condição de salvação de vidas. De você tornar a vida daquela pessoa melhor, nas suas condições. O que ele tinha, as possibilidades dele, ele usou na vida daquele homem. Aí a Bíblia ela vai falar muito mais ainda. No versículo 34, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou o quê? Dele. Ele podia fazer isso. Ele poderia fazer isso, ainda que outros não tivessem essa condição. Aí diz mais, e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, tudo quanto mais gastares te pagarei quando voltar. Por isso que quando nós entendemos a condição de servir, ela se coloca em relação do próximo. Ela se coloca em relação do meu irmão. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu como a ti mesmo. É servir. Você quer ser servo de Deus? Ajude pessoas. Você quer ser servo de Deus? Procure nas suas possibilidades melhorar a vida de pessoas, irmãos. Vamos no livro de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo, é uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. Evangelho de João, capítulo 21. Jesus havia ressuscitado. Os discípulos, eles estavam, alguns pescando, e Jesus se coloca entre eles. Não tinham pegado nada ali, o dia não estava para peixe, como diz o ditado, e Jesus pede que lance a rede à direita do barco. E quando eles fizeram, eles pegaram uma grande quantidade de peixe.
No versículo 11, João 22, 11, e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, chega de 153 grandes peixes, sendo tantos que rompia a rede. E disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta os meus. Versículo 16, e tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas. Verso 17, e disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus nos demonstra aqui, irmãos? Que o amor, ele quer uma ação. E Jesus mostra a Pedro que o amor dele, ele deveria ser demonstrado em relação para com a obra de Deus, para com pessoas, para com vidas. Hoje nós temos, por exemplo, internet, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem tanta coisa hoje, que você pode ali pregar o amor de Cristo, falar de Jesus. Esses dias eu estava conversando com a irmã, e ela estava contando que um dia eu falei aqui no altar, para que enviasse uma mensagem para uma pessoa, e ela enviou. Mal ela sabia a situação que aquela pessoa estava. Muitas vezes nós não sabemos. Por isso que a condição de servir a Cristo é você procurar, nas suas possibilidades, condições, mudar a vida de uma pessoa. Seja em relação de uma palavra, seja em relação de uma oração, uma oração. Seja em uma relação: olha, eu vou orar por você, mas ore mesmo. Olha, eu vou buscar Deus pela tua vida, mas busque mesmo. E quantas vezes nós queremos ser servidos somente? Entramos na igreja procurando só receber, e não entendemos o que Jesus nos chamou para fazer, para que venhamos servir assim como Ele fez. E muitas coisas têm distraído muitos irmãos. Muitas situações têm feito muitos se perder. Às vezes por questões de escândalos que acontecem. Jesus diz que os escândalos viriam, mas ai daqueles porque vêm os escândalos. Não permita que isso possa apagar a chama, o amor de Cristo no seu coração. Do que Jesus ele tem para com a sua vida. Se você pode, faça. Se você não pode, ore. Mas faça alguma coisa. Não fique de braços cruzados. Não fique esperando passar o tempo. Se coloque na posição. A Bíblia diz que felizes são os pés dos que anunciam a paz. Muitos estão perdendo o que Jesus ele tem preparado. E às vezes estamos na igreja, declaramos que amamos a Deus, mas nos portamos de uma forma totalmente diferente. Não entendendo a condição desse mover de Deus sobre nós. Isso tem que queimar no seu coração. Isso tem que arder sobre a sua vida. De você ver uma pessoa sendo tocada, sendo alcançada por Jesus. Não se deixar levar por outras coisas, mas se importar por a vida daquela pessoa. Eu não sei se foi nesse culto que eu já falei. Imagine que chega aqui na igreja um empresário. Eu sei que aquela pessoa é empresário. Será que eu vou atender ela? Qual o motivo? Será que eu vou atender ela porque eu quero a vida dela melhor? Ou porque eu estou de olho no dinheiro dela? O homem não pode saber, mas Deus conhece. Não adianta querer esconder do Senhor. O verdadeiro propósito, a verdadeira intenção do coração. Às vezes a gente acha que a gente se passa como criança diante do Senhor. Por isso a Bíblia diz: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Que temas ao Senhor, respeite o nome de Deus, ande em todos os seus caminhos, o ames e sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma.
Servir a Deus não se refere somente a nós, mas procurar, volto a dizer, nas nossas possibilidades, nas nossas condições, melhorar a vida de uma pessoa. Através da pregação do Evangelho, através de várias formas, seja em relação de uma doação, seja em relação do que for. Por isso nós precisamos entender, mas para que venhamos desempenhar esse papel, nós precisamos de algo. Se você pega a tua Bíblia, João 3,16, se você não conhece esse versículo, vai lá, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. A primeira característica do servir é o amor. Mas o amor por quem? Pelo próximo. Pela igreja, pela obra de Deus, por vidas, por pessoas. João 3,16. Achou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeira parte, porque Deus amou. Eu só consigo, irmãos, fazer algo pelo próximo quando há esse amor que vem de Deus no meu coração. Não se sinta, muitas vezes, por essa mensagem, não, mas está faltando esse amor de Jesus no coração. Esse amor que provém de Deus. Às vezes o diabo quer encher o coração da pessoa de ódio, de mágoa. Eu não gosto daquela pessoa. Ou chega até o ponto de dizer, eu odeio aquela pessoa. Misericórdia. Não, você deveria amar aquela pessoa. Amar não quer dizer que você vai ter que viver grudado, falando. Não. Amar quer dizer que você não tem nada no coração, você não tem nada com ela. Ainda que você nunca mais fale com aquela pessoa. Você não dê um telefonema para ela, que você não dê um WhatsApp para ela. Mas você não guarda nada no seu coração. E se diante de uma dificuldade ela precisar de você, se você tiver possibilidades e tiver condições, você estende a mão. O amor faz você agir dessa maneira. O amor faz você se colocar dessa forma. Por isso, servir Jesus é muito mais profundo, irmãos. É servir o próximo. Nas tuas possibilidades, condições, você procurar mudar a vida daquela pessoa. Por isso que quando Jesus vai a Pedro, ele declara a ele, por 3 vezes, Simão, tu me amas? O que Jesus pede a ele? Apacenta os meus cordeiros, ou seja, cuida da igreja, cuida dos meus filhos, cuida daqueles que precisam, que necessitam de uma palavra, de uma cura, de um milagre, porque isso representa a condição de cuidar. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, melhorar, mudar. A condição de Cristo não é julgar pessoas, não, é salvação. Mas nós, como filhos de Deus, como servos, estamos só sendo servidos e nos esquecemos de servir? Será que estamos nos esquecendo disso? Do principal propósito do que é servir e fazer a obra de Deus? Porque o propósito do Senhor foi esse, dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos no livro de Marcos, capítulo 10. Versículo 45. Eu já vou terminar, irmãos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a vida em resgate de quem? De muitos. Esse era o propósito do Senhor. Por isso, o Senhor nos chamou para que nós o sirvamos. De que maneira? De que forma? É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. Eu não posso ser, vamos dizer assim, insensível em relação de algumas coisas. Vamos em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Já vou terminar. Efésios 4, versículo 12. É uma palavra para que você venha despertar.
para que você venha entender Efésios capítulo 4, versículo 12. No versículo 11, a Bíblia diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, que somos nós. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo do quê? De Cristo. Há uma tradução da Bíblia que eu não peguei aqui, deixa eu ver qual tradução que fica mais fácil para mim falar. Que ela vai falar de uma forma um pouco diferente em relação dessa tradução que nós temos. Deixa eu ver se a tradução Almeida Revista e Atualizada, ARA. Não sei se tem aí, Thaís. Coloca aí Efésios 4:12, ARA. Almeida Revista Atualizada. Como vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Ou seja, Deus nos aperfeiçoa para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele tem para nós como serviço. Aquilo que Ele tem para nós como servir. Assim você vai ver Deus fazendo na vida de todos aqueles que se achegaram diante dEle. Por isso que Ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Contraponto esse amor. Cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Atenta para pessoas, ame vidas. Olha o que o Senhor nos mostra. E quantas vezes achamos que servir a Deus é só simplesmente colocar um terno, colocar uma roupa, às vezes vir para a igreja, somos servidos, estamos nos esquecendo de servir. Seja uma mensagem, seja como aquele caso do samaritano, um pouco de vinho, um pouco de azeite. Queridos, que a gente venha despertar. Porque Deus é que nos aperfeiçoa. Porque Cristo que nos leva a essa condição. Cristo que vai nos levar a esse grau tão profundo, que o nosso coração venha se encher desse amor de Jesus pela nossa vida. A condição de amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama você? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, você se ama. Às vezes a pessoa pode chegar num ponto, aí isso é outra história, mas você se ama. Se você se ama, você quer o melhor para a sua vida, em todos os sentidos e aspectos. Assim eu devo querer na vida do meu irmão. Ainda que ele possa estar vivendo um momento difícil, bem feito, Deus. Não, está amarrado. Jesus, muda essa história. Jesus, estenda as tuas mãos. Misericórdia, Deus. O Senhor pode mudar essa vida. O Senhor tem essa condição de transformar. Que nós tenhamos essa condição de servir. Mas servir, presta atenção, em amor. Servir sem amor não dá. E servir em amor é servir em Cristo, é servir em Deus, é servir segundo o propósito do Senhor, é servir segundo a condição. Às vezes eu fico sabendo de algumas coisas que o meu coração entristece. Eu fico chateado, fico triste. Que eu me coloco no lugar daquela pessoa. Falo, Jesus, misericórdia. O que eu posso fazer? Orar. Naquele momento é orar. Se for possível, dar uma palavra eu dou, mas às vezes não é. Então eu vou orar, é o que eu posso fazer. Se há condição de fazer algo mais, eu faço. Por isso, irmãos, volta onde nós começamos, Deuteronômios. No culto da noite eu volto completando essa mensagem. Deuteronômios capítulo 10. Livro de Deuteronômios capítulo 10. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos a um ou desprezaremos o outro. Não dá para servir. Livro de Deuteronômios, capítulo é o 10. Achou? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus? Verso 12. E que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu e com toda a tua
Ou seja, dedicar a sua vida a um propósito. Qual? Às vezes tem pessoas que dedicam a sua vida a um propósito, fazer o mal, destruir famílias. Nós somos daquele que dedicamos a nossa vida para que vidas sejam salvas, para que vidas de pessoas possam se tornar melhores em Cristo. Que Deus coloque isso no teu coração. Eu queria que coloca para mim em primeira carta de João, eu falei no culto da manhã, capítulo 3, verso 16. 1 de João 3,16. Não é evangelho agora, mas é primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. E nisso conhecemos o amor. Outra em tradução, conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida. A vida. Tem gente que não dá nem a unha, pior a vida. Olha que essa é a palavra de Deus, irmãos. É o que Jesus nos mostra. E quantas vezes estamos fugindo do que o Senhor nos deu? Que Deus possa colocar isso no teu coração. Não permita mais que o inferno, que o diabo, ele possa de qualquer maneira te afastar do que Cristo tem preparado. Muitas vezes mostrando para você que por causa de de um pecado, de alguma coisa, que você não tem essa possibilidade. Consagra a tua vida a Deus, se coloca diante de Jesus, busca esse amor de Deus. Deus me leva, me dá essa condição. Tira isso do meu coração, essa mágoa, esse ódio, esse rancor que eu tenho no meu coração. A vontade, às vezes, Deus, é desganar as pessoas. Às vezes, na obra de Deus, a gente enfrenta muitas coisas. Às vezes, a gente atende muitas pessoas, às vezes, perturbadas, endemoniadas, pessoas que... Um dia eu estava na igreja, eu estava conversando com um rapaz, e aí, bobeei, ele me deu um soco no peito, irmãos, que eu fui até para trás, assim. Aí eu olhei para ele assim e falei, rapaz... Eu falei, querido, vai embora, vai. Imagina se eu fosse querer agir como homem. Não, mas eu sou homem de Deus. Não dava um peteleco e estava... Não posso pagar na mesma moeda. Às vezes a vontade como homem é você fazer isso. Mas o que vai adiantar? Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Não vai transformar. O cara estava perturbado, não era demônio não. Imagina. Lembro até hoje, eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, eu olhei até para o céu, falei, Senhor, misericórdia. Que o Senhor possa abençoar. Querido, que Deus alcance teu coração. O que o Senhor quer de ti? Sirva ao Senhor, teu Deus. Mas servir em amor. O que é servir a Jesus? É amar o seu próximo.